Sabe esse seu medo de se expor? Sabe essa sua necessidade de estar agradando a todos o tempo todo? Deixar todos muito bem confortável, seja no seu negócio, seja dentro da sua casa, seja nos seus relacionamentos entre amigos, familiares e etc. Sabe essa sua necessidade de estar sempre se nivelando? E você chama isso muitas vezes de humildade, de empatia, de compaixão, mas você se sente agoniada de se sentir melhor do que os outros. E não é sobre se sentir melhor. Você se sente incomodada, agoniada, angustiada de saber que você de fato é melhor do que o outro. Que você é melhor que a sua amiga, ou que você tem resultados melhores que as suas irmãs, ou que você é a pessoa que se destacou, que rompeu, que furou a bolha da sua família. Isso te incomoda. Sabe esse seu medo de ser acusada, de ser interpretada de maneira errada, de ser injustiçada? Muitas vezes você acha que o seu medo é da exposição, é do julgamento, mas muitas vezes esse medo, na verdade, é o medo de ser vista. Você não se acha merecedora, e tudo isso acontece inconscientemente, tá? Você não se acha merecedora do papel que você exerce, do lugar que você se posiciona, do lugar que é seu por direito, de uma posição que é sua por mérito. Você não se enxerga merecedora. Então você está sempre dizendo, não, nós somos todas iguais. Não, tem espaço para todas. E não é que isso não seja verdade, mas a forma como você faz te prejudica. Se você é uma empreendedora que quer crescer e quer prosperar, você precisa saber disso. Que essa sua necessidade de agradar, essa necessidade que você tem de se diminuir para encaixar, para se encaixar, de se diminuir para se igualar àqueles que estão abaixo de você, e não abaixo de uma forma pejorativa, mas pessoas que sabem menos, que ocupam lugares menores que você. Essa sua necessidade de agradar, na verdade, é uma estratégia de sobrevivência que hoje na vida adulta atrapalha o seu crescimento e a sua prosperidade financeira. Atrapalha o crescimento do seu negócio. Porque não confunda, você não é uma pessoa separada da sua pessoa jurídica. Você é a mesma pessoa. Você é a líder de um negócio, você é empreendedora, você é a profissional. Então não adianta fazer essa separação de não, como pessoa aqui no meu vínculo pessoal eu sou uma, como profissional eu sou outra. Você não vai conseguir. Ninguém sustenta um personagem por muito tempo, boss. Então eu quero trazer essa clareza para você, porque você ainda não percebeu que inconscientemente se posicionar, prosperar, crescer, enfim, ser uma mulher bem-sucedida ainda é um perigo, é um alerta de perigo para o seu emocional. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Esse é o episódio 9 da série Por que Empreendedoras Precisam de Terapia. Olha só, se você se preocupa muito mais com o medo de desagradar, com o medo de se expor, com o medo do que vão pensar, com o medo de ser chamada de... como foi uma cliente uma vez falou pra mim? Ai, Marjorie, vão me achar soberba. Se eu me colocar como líder, vão achar que eu sou soberba. Se eu me impor, se eu me posicionar, vão me chamar de exibido. O que as pessoas vão pensar? No caso dessa cliente específica, ela tinha dificuldade de se posicionar com as suas colaboradoras. Então, ela sempre reduzia o seu tamanho, ela sempre se rebaixava ao lugar das suas colaboradoras para ela ficar de igual para igual. E sabe o que acontecia? As colaboradoras não a respeitavam. Não a viam como autoridade e líder do negócio. Então, ela acabava tendo problemas. E com isso, ela não tinha coragem de, ou se sentia muito incomodada, de colocar ordem, de passar demandas, de fazer alinhamentos. Ela tinha esse medo. E com isso, o negócio dela ia degringolando, ia ladeira abaixo. Porque é isso que acontece com uma empresa que não tem liderança. É isso que acontece com uma empresa onde a empreendedora, a líder daquele negócio, se iguala aos seus colaboradores, sempre se rebaixando, se diminuindo para encaixar nas caixinhas dos outros. Entenda, não tem nada de errado você ser líder. Caso você pense que você vai estar sendo soberba, que você vai estar sendo maldosa, que vai estar humilhando as pessoas ao fazer isso, aqui já fica um red flag, já fica um alerta para você, boss. Você precisa viver um processo de mentoria terapêutica para ressignificar alguns processos, alguns posicionamentos, alguns comportamentos. Precisa curar algumas feridas emocionais, porque o que acontece?
Se você acredita que ao liderar o seu time, ao passar uma orientação, ao se posicionar, você vai estar humilhando, diminuindo as pessoas, a verdade é que você está se espelhando nas outras pessoas. Como isso acontece? É o efeito espelhamento. Eu sempre explico dessa maneira para ficar bem claro, as minhas clientes sempre entendem e eu tenho certeza que você vai entender. Para você, algum acontecimento, algum episódio da sua vida te marcou, te traumatizou, gerou um desconforto emocional, quem sabe até mesmo uma ferida emocional. Você se sentiu diminuída, invalidada, humilhada? Algum episódio da sua vida. E hoje você evita fazer isso com os outros. Por quê? Porque para você, quando alguém se posiciona, quando alguém lidera, quando alguém se coloca no seu devido lugar, quando alguém está acima de você e te orienta, te discipula, você se sente acuada, você se sente humilhada, você se sente invalidada, você se sente diminuída. E como você se sente assim, se vê assim, quando você olha para alguém que está abaixo de você, um nível abaixo de você, eu digo um colaborador ou uma pessoa que está prestando um serviço para você, ou até mesmo uma pessoa que sabe menos que você, que tem menos que você, que tem, enfim, está em um nível diferente de você, em um momento diferente de você da vida, você espelha aquela pessoa, você se vê naquela pessoa, você vê o seu reflexo. E aí, quando você vê o seu reflexo nas outras pessoas, quando esse espelhamento acontece, você trata aquela pessoa como você se sente. Entende? E não no seu posicionamento correto. E não na persona que você é. E não na sua identidade. Você espelha aquela pessoa. E aí você se abaixa, se anula, se reduz para caber, para se igualar a essa pessoa. Por quê? Porque todas as vezes que alguém maior que você, superior a você, vem falar com você, você se sente assim, você acredita que o outro também vai se sentir assim. Ficou claro para você, boss? E isso não funciona, porque um negócio, para crescer, ele precisa de uma líder, ele precisa de ordem, ele precisa de discipulado, ele precisa de orientação. Então, se você não conseguir fazer isso, o seu negócio não cresce. Não cresce. E outra coisa, boss, o seu negócio, ele é do tamanho que você se enxerga. Se você se enxerga pequeno, o seu negócio vai ser pequeno. Não existe um negócio de sucesso que é liderado, comandado por uma mulher pequena, escassa, medíocre, vítima, que se vê pequenininha. É só você olhar para as grandes empresas, para os grandes negócios. Olha para a dona do Nubank, olha para a dona da Malu, olha para Bianca Andrade. Olha o império que essa mulher está construindo. Mas olha como ela se posiciona, olha como ela se porta, olha como ela se comunica. Você não vê a Bianca Andrade de cabeça baixa dizendo: "Oi, gente, tudo bem?" Não! Quantos eventos, quantas palestras ela vai lá no morro, não sei aonde, lá nas favelas, e ela chega lá o quê? Se posicionando, exalando aquele poder, aquela liderança, aquela boss vibe dela. Entende? Ela não chega lá, ai não, já que eu tô aqui na comunidade, eu venho até com a roupa mais simplesinha, eu tô com não sei o quê. Não! Por quê? Porque quem tá ali assistindo ela, se ela chegar lá falando baixinho, com a cabeça baixa, com o corpo assim, ó, encurvado, com a roupinha mais simples, as pessoas não vão ver, não vão enxergar ela como autoridade, a autoridade que ela é. E não vão dar valor no tempo dela, naquilo que ela está ali transbordando, no que ela está ensinando. Consegue compreender? E o mesmo que acontece com os seus colaboradores, acontece também com seus clientes. Porque toda vez que você vê uma pessoa com um menor poder aquisitivo, com um pouco menos de dinheiro e etc., você quer o quê? Encaixar o seu negócio na vida daquela pessoa. Você quer encaixar o seu produto na vida daquela pessoa. Você quer reduzir o seu valor, o preço do seu negócio para encaixar na vida daquela pessoa. É a pessoa que tem que ter a ambição de querer crescer, para querer o seu negócio, já que o seu negócio é grande, seu serviço é bom e etc. Não é você que tem que se diminuir o seu negócio, diminuir o seu preço para que seja encaixado na vida do seu potencial cliente. Não é por aí. Isso faz com que o seu cliente não valorize, a sua cliente não valoriza o seu produto, a sua cliente não valoriza o seu serviço, a sua cliente não valoriza a sua entrega, porque já que você pode reduzir, abaixar, diminuir, então isso significa que o seu serviço, que o seu produto não tem tanto valor assim. Então por que eu vou valorizar? Por que o cliente vai valorizar? Ele não valoriza. E ele não diz isso, é automático. Ele nem percebe que ele está fazendo isso. Isso é comportamento humano. É como a mente das pessoas captam as informações. E não é só a fala que transmite informação. A sua postura, a sua comunicação está falando o tempo todo.
E aí, boss, o que acontece? Quando você está mais preocupada com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, com medo de desagradar, com medo de crescer, com medo de aparecer, com medo de, nossa, se eu prosperar, o que a minha amiga vai dizer? Se eu gravar um vídeo aqui pra rede social, minha amiga vai me chamar de blogueirinha, porque você vive em um meio onde a cabeça das pessoas é desse tamanico, aonde até hoje as pessoas tiram sarro de quem produz conteúdo, aonde até hoje as pessoas menosprezam e querem tratar de uma forma pejorativa quem está produzindo conteúdo e transbordando na rede social. E você o quê? Você se diminui o seu negócio para encaixar na mente e na visão medíocre, na interpretação e na perspectiva medíocre e miserável dessas suas amiguinhas. Porque, escuta, se elas criticam as outras que fazem isso, a próxima vai ser você. E você sabe disso. Porque rodam vários nomes na mesa. Então, ao invés de focar em crescer e prosperar o seu negócio, o seu mecanismo de defesa, que eu vou te explicar do que a sua mente está te protegendo daqui a pouco, faz com que você se diminua. Você tenha medo de se expor. Você tenha medo do julgamento das suas amigas. E como as suas amigas vão te julgar, você não pode estar na mesa, porque elas não vão fazer isso diante de você. Então elas vão acabar te excluindo, elas vão te retirar da rodinha, vão falar de você pelas costas. E aí você não quer ser rejeitada, você não quer ser excluída, você não quer ser retirada, porque já que você não tem coragem de sair, até porque você sabe que se você sair desse meio, o seu nome tá lá no meio. Entende, boss? E por que eu carrego esses medos? Do que a sua mente quer te proteger, né? Por que você está sendo conduzida por esses medos? Do que a sua mente quer te proteger? A sua mente, ela quer te proteger das feridas de rejeição, das feridas de humilhação, das feridas de abandono, de todas as feridas de negligência, de invalidação, lá do passado, lá da sua infância. E aí, sempre que eu falo sobre isso, me vem à mente uma pergunta que uma aluna me fez há algum tempo atrás. Marjorie, mas aquilo que eu vivi na infância pode estar hoje impactando na minha vida adulta? Sim. E durante uma das sessões com essa minha cliente, ela me relatou a dificuldade em produzir conteúdo, em se comunicar. E aí, ao longo da sessão, ela foi me relatando que durante a infância a mãe brigava, a mãe mandava ficar calada, a mãe humilhava, a mãe zombava, a irmã mais velha também fazia isso, não podia se comunicar porque a irmã já começava a brigar e a irmã tinha espaço dentro da casa para fazer isso. Então ela sempre teve que se calar, ela sempre teve que se silenciar e ela, mesmo na escola, no ambiente escolar, ela não era de muitas amigas. Ela nunca teve essa facilidade para falar. E o tempo foi passando, ela foi se calando, se calando, se calando, se calando cada vez mais. E hoje, isso impacta na vida adulta dela. Isso impacta no negócio. Porque hoje ela é uma profissional qualificada, ela é uma profissional formada, ela tem autorização para atuar, para performar na sua área, mas não consegue captar clientes. Tem dificuldade em se relacionar, em se comunicar com outras mulheres. Tem dificuldade em falar do seu produto e serviço. E aí sabe onde isso está refletindo? Porque ciclos vão gerando outros ciclos. O que eu costumo dizer é que uma raiz inflamada, não existe só ela. Uma raiz infectada, apodrecida, não existe só ela. Essa raiz, ela tem ramificações. Então toda raiz tem as suas ramificações. E todo ciclo está alinhado, acionado, conectado a outro ciclo. São elos como elos de correntes. E aí sabe o que acontece? Olha só, ela fica frustrada porque o conteúdo dela não viraliza e através desse conteúdo que não viraliza, ela não consegue vender, mas ela não quer vender conversando com a potencial cliente dela. Ela quer que o conteúdo dela viralize, para que a cliente já clique direto num link, compre um produto ou contrate o serviço ali direto e ela só entregue a prestação de serviço. Prestação de serviço não se vende assim. E então, esse medo e essa estratégia de sobrevivência, de proteção a essas feridas emocionais que ainda não foram tratadas, estão refletindo até mesmo na produção de conteúdo e no negócio dela, que não cresce. Porque ela fica frustrada porque não vende. Por que não vende? Porque, segundo ela, o conteúdo dela não viraliza. Então, ou seja, ao invés de tratar as suas feridas emocionais, ela estava esperando que o conteúdo fizesse por ela aquilo que ela precisa fazer, mas que ela não consegue fazer. Porque lá na infância, devido à invalidação, à humilhação, às críticas e a episódios traumáticos com a mãe, ela simplesmente foi se silenciando, foi paralisando a sua comunicação, foi travando a sua comunicação. E hoje ela não consegue se expressar, não consegue se conectar com as pessoas, não consegue vender o seu serviço. Ela mal consegue estar em lugares onde ela sabe que ela pode encontrar potenciais clientes e ela
tá travada, ela não consegue, simplesmente não consegue. Então entende como que estratégias de sobrevivência lá na infância, hoje, paralisam o seu posicionamento, as suas conexões, o seu crescimento, porque para um negócio crescer você precisa de pessoas e, consequentemente, travam a sua prosperidade financeira. Fica claro para você, boss? Então hoje, para não ser atacada, negligenciada, invalidada, para não ser humilhada, para não ser criticada e, consequentemente, para deixar todo mundo confortável, para se encaixar no mundo de todo mundo, porque, como eu mencionei com vocês, você se rebaixa, você se diminui para encaixar no mundo de todo mundo, você vai prejudicando os seus resultados e não fortalece algo que toda empreendedora precisa fortalecer, que é a tolerância ao desconforto emocional. Toda empreendedora precisa estar saudável emocionalmente, precisa estar forte emocionalmente para que ela consiga suportar os nãos, para que ela consiga suportar feedbacks negativos, para que ela consiga suportar a pressão, para que ela consiga sair de mesas onde ela sabe que assim que ela sair ela vai ser julgada, para que ela consiga lidar bem com as situações onde ela é a líder, ela está em uma posição maior, onde ela consiga lidar com o desconforto e entender que ela não está humilhando a pessoa que está em um nível abaixo dela, os colaboradores dela, para que ela saiba conduzir uma negociação, trazendo, claro, as melhores opções para os seus clientes, para as suas clientes, mas que ela consiga mostrar para a sua cliente que o valor que ela entrega através da prestação de serviço dela vale a pena. Entende? Muitas mulheres que desejam empreender, quando às vezes eu encontro em alguns eventos ou converso em algumas ocasiões aqui e ali, me dizem o seguinte: nossa, eu admiro muito a sua coragem, eu admiro a sua força, você não tem medo, você vai lá com a cara e com a coragem e você tem resultados incríveis e é incrível o seu crescimento. Tem mulheres que já me acompanham já há muitos anos e aí eu sempre digo o seguinte: não é que eu não tenha medo, é que eu me fortaleci emocionalmente. Mulheres bem-sucedidas, mulheres que têm negócios que crescem ano após ano, não são mulheres que não têm medo, que não têm desafios, que não têm problemas, ou que têm tempo de sobra, ou recursos sobrando. Não. São mulheres que se fortaleceram emocionalmente para sustentar, não só sustentar, mas primeiro para construir a vida que ela sempre sonhou em ter, mas também sustentar a mulher que ela se tornou, os resultados que ela alcançou e, claro, para continuar transbordando, para continuar gerando, para continuar construindo, crescendo, escalando. Eu sempre digo para as minhas mentoradas: prosperidade tem um preço e esse preço, ele não é só monetário. É um preço mental, um preço emocional, é físico. É físico, porque todo o estresse reflete no nosso corpo físico. Toda a exaustão emocional reflete no nosso corpo físico. Então não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É fortalecimento emocional. Então, boss, se você se identificou com tudo que eu disse aqui e você quer crescer, quer prosperar, mas você não consegue, por algum desses motivos e desses exemplos que eu trouxe aqui, está na hora de você se libertar de tudo isso. Está na hora de você curar feridas, ressignificar traumas, acontecimentos que te paralisaram, tá? Eu não sei se eu já disse nesse vídeo, mas vale a pena repetir. Aqui embaixo está o link para a aplicação da mentoria terapêutica, exclusiva para empreendedoras que querem prosperar, que querem parar de sabotar o seu sucesso e que querem prosperar com alegria e não com peso, tá? Como se fosse assim: meu Deus, é um peso nas minhas costas, ou eu prospero ou nada, ou eu cresço esse negócio, abandono a minha família, ou eu viro dona de casa e esqueço desse negócio. Não é bem por aí, não precisa ser 880. Se você não assistiu o episódio anterior, eu vou deixar o link aqui da nossa playlist dessa série, porque empreendedoras precisam de terapia, e você maratone, porque vale a pena você assistir, tá bom? Então, clique aqui embaixo, preencha o formulário e eu te vejo no próximo episódio.